Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima semana a todos. Que Deus abençoe esta semana de todos nós, possamos realizar algo de bom em favor dos nossos próximos, né? Primeiramente a nós, como sempre digo, e depois aos nossos próximos, por consequência. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, hoje eu gostaria de estar tocando num tema que é o livre-arbítrio e também o respeito que nós temos que ter pelas decisões tomadas pelas pessoas, sem interferir nas decisões tomadas pelos nossos irmãos. Então, eu vou ler um pequeno trecho que define o livre-arbítrio no significado bíblico e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Espero que esse conteúdo possa ser produtivo para todos nós. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder que temos de tomar uma decisão, sem sermos obrigados a escolher uma determinada opção. O livre-arbítrio é o nosso poder de escolha. Por causa do livre-arbítrio, cada pessoa é responsável por suas ações. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele existe. Sim. Todas as pessoas são influenciadas por muitos fatores, mas esses fatores não tiram nosso poder de escolha. Nós também influenciamos eventos. As escrituras, elas ensinam que cada pessoa pode tomar decisões, só que ela é responsável por essas decisões. Deus nos ama e nos deu livre-arbítrio para podermos o amar também. Só uma pessoa com livre-arbítrio consegue amar. Nós não somos bonecos que Deus usa para brincar. Ele nos concedeu o livre-arbítrio porque somos especiais para Ele. Mas o livre-arbítrio implica responsabilidade. Nossas ações têm consequências e somos responsáveis por elas. Livre-arbítrio não significa que podemos fazer coisas erradas sem pagar o preço. Nossa liberdade é limitada pelas regras de Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele dá o poder de escolha, mas também consegue ver a decisão que você vai tomar. Isso não significa que você não tem o livre-arbítrio. Deus sabe suas escolhas, mas é você quem as toma. Deus trabalha com as decisões que tomamos para cumprir seus planos. É um pouco como um jogador profissional de xadrez que consegue prever as jogadas do oponente e usa essas vantagens para organizar sua estratégia. Ao mesmo tempo, somos livres para escolher e Deus está no controle. É uma definição bem interessante do livre-arbítrio e o que eu gostaria de estar passando para vocês são das situações reais do nosso dia a dia, as situações que nós vivemos. E aqui dentro dessa questão do livre-arbítrio, eu também gostaria de abranger uma outra situação, que é: não tentemos livrar o peso do nosso próximo carregando o fardo dele, né? Porque assim como existe o livre-arbítrio, Deus também coloca em nossas costas um fardo que sejamos capazes de suportar. Agora, se nós começamos a querer tirar o fardo das costas dos nossos irmãos, mesmo que seja
por caridade, por uma boa ação, nós estamos nos prejudicando e estamos prejudicando o nosso próximo. Porque aquele fardo, aquelas tarefas, aquilo que ele teria que passar, nós estamos puxando para nós. E aí vai nos sobrecarregar, vai nos deixar com um fardo mais leve e nós não vamos conseguir realizar aquilo que estava determinado para nós e vamos prejudicar o nosso próximo porque ele também vai ficar sem o que fazer e vai ficar na dependência nossa. Então existem várias situações no nosso cotidiano, né, que mostram esta verdade que Deus e que Cristo nos mostrou, que não é carregar o fardo do próximo. Né? Existem inúmeras situações assim, quer seja no nosso ambiente familiar, no nosso trabalho, na nossa vida social. Nós podemos sim ajudar, ninguém está proibindo de ajudar. Nós podemos ajudar dentro dos limites, sem prejudicar o livre-arbítrio do nosso irmão e sem prejudicar o nosso livre-arbítrio também. Vamos elucidar algumas situações. Nós temos pessoas que muitas vezes não, por falta até do conhecimento, não conseguem deslanchar as suas vidas e estão sempre na pendência da ajuda de uma outra pessoa. Só que a gente não pode esquecer que esta pessoa fez a escolha, essa pessoa fez a opção por aquela condição de vida, por aquela situação que está atravessando, e nós não podemos intervir. Assim como Deus, que criou tudo isso, que nos criou, Ele não interfere no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Ele pode nos passar orientações até através da espiritualidade. Ele pode nos passar essas orientações, essas intuições, para que a gente busque o melhor caminho. Mas ele não interfere nas nossas decisões. Nós escolhemos o nosso caminho, junto com o fardo que nós estamos carregando. E mesmo assim, ele não nos abandona. Ele continua a nos guiar. Porque, de uma forma ou de outra, por um caminho mais sombrio, por um caminho mais longo, vai chegar um momento em que nós vamos entender o que realmente devemos fazer. E nunca é tarde para se aprender, nunca é tarde para iniciar, nunca é tarde para fazer. Um outro exemplo clássico que acontece diariamente na vida nossa, dos nossos irmãos. Um casamento que se desfaz. Ele teve um motivo para se desfazer. Num primeiro momento, as pessoas que não entendem ou que não queriam este momento se sentem um pouco desorientadas, se sentem um pouco abaladas, mas com o decorrer do tempo, entendem os motivos pelos quais houve a dissolubilidade dessa união. E essas pessoas, elas continuam com o livre-arbítrio de seguir adiante,
de seguir a vida delas, quer seja sozinhas, quer seja com um novo companheiro que surge em sua vida, novo companheiro, uma nova companheira, porque também isso está traçado nos desígnios de Deus. Muitos, sim, buscam isso por uma fragilidade, sim. Porém, muitos nem esperam que isso aconteça. E Deus, como já estava trilhado no caminho desse espírito, cruza o caminho de dois espíritos afins, e que podem se entender muito bem, apesar de virem de uma relação que não deu certo. Mas que esta relação pode ser uma parte de um resgate do passado que foi cumprido, que foi determinado e que agora segue um outro rumo. Segue outro rumo. E neste momento, nós temos que entender esse desígnio de Deus e buscarmos, assim como no outro relacionamento você tentou levar a felicidade para as pessoas, mais uma vez agora, levar a felicidade para uma nova companheira, para um novo companheiro. São coisas que às vezes se tornam difícil para as pessoas entenderem. Mas isso tudo faz parte da bondade de Deus. Isso tudo faz parte do livre-arbítrio que Ele nos coloca. E nós não podemos nos prender a amarras. Nós temos que nos soltar. Nós temos que nos liberar e seguir adiante. Nunca vivermos do passado. O passado serve sim como uma grande experiência, como uma grande bagagem para a gente, uma grande lição. E um outro exemplo que eu poderia citar. Quando nós deixamos os lares dos nossos pais, é um livre-arbítrio também. Quando nos lançamos para um matrimônio, para a formação de uma nova família, mesmo que essa família vier a ser dissolvida, mas os laços, principalmente os laços pais e filhos, eles permanecem, com ou sem aceitação dos filhos. Mas isso também não pode interferir no teu livre-arbítrio. Você tem que seguir adiante. Se você está se sentindo bem, siga adiante. E que os outros enxerguem em você que você está bem. E se realmente te amarem, se realmente gostarem de você, vão saber te entender, vão saber te compreender. E vão te dar todo o apoio, mesmo que velado, mas vão te dar todo o apoio. Desde os seus pais até os seus filhos. E aí entra o outro livre-arbítrio, que é saber respeitar as decisões dos nossos pais. Porque nós, enquanto filhos, nós queremos o melhor para eles.
nós nos preocupamos com eles, nós queremos o bem-estar deles, nós os queremos perto de nós. Mas se a opção deles é estar sozinho, nós temos que respeitar esse livre-arbítrio também. Nós temos que entender essa situação também. Muitas vezes é muito difícil, muitas vezes é muito complicado para você entender. Porque você quer estar junto. E você não enxerga mal nenhum nisso. Mas é uma questão de livre-arbítrio e que nós temos que respeitar. Aqueles que, por um motivo ou outro, optam em levar uma vida solitária. Isso eu digo em relação a todos. Aos pais, aos filhos. Cada um tem o seu livre-arbítrio. E tudo que você faz e que deixa você em paz consigo mesmo, pode ter certeza que é o caminho que você tem que seguir. É o caminho que o Pai orientou e que Ele está te apoiando nisso. E o maior apoio que o cristão pode ter em todas as suas decisões é o apoio do Cristo, é o apoio de Deus, nosso Pai, o apoio maior que existe, porque todo demais será também abençoado e olhado por Ele. Que assim seja. Vamos abrir uma página do livro Médico Jesus e ver o que ele vai nos trazer para hoje. Na certeza de que algo muito gratificante virá a nós. Desculpe. Paciência é remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender, e depois relaxar. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo o mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Sem paciência, com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem a paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume. 3 grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente. Aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com os médicos, enfermeiros, exames,
dietas, cirurgias e remédios. Raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente agradeça a Deus seu embelezamento espiritual. A paciência também faz parte dessa questão do livre-arbítrio, porque nós temos que entender o nosso próximo e o nosso próximo tem que nos entender. Portanto, eu digo a vocês, procurem ao máximo seguir o seu livre-arbítrio. Nós não devemos nos preocupar com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. A nossa única preocupação é entender o que Deus quer para nós com essa nova etapa. O que Deus designou a nós para esse novo momento. Quer seja um novo relacionamento, quer seja uma viuvez precoce, quer seja um casamento encerrado, quer seja uma doença que nos abata, mas que nós sempre sigamos de cabeça erguida, sempre com fé. Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos defeitos, mas não somos capazes de julgar a ninguém, assim como ninguém tem o direito e a capacidade de nos julgar. Porque só nós sabemos o que nos faz bem. Só nós sabemos o quão positivo é aquele momento que estamos passando em nossa vida. Espero ter podido ajudá-los. Espero ter podido fazer com que possam refletir. Aqueles que concordam com o que eu estou falando, aqueles que não concordam. Se quiserem, podem deixar comentários. Não sou de ficar pedindo isso nos vídeos, mas deixe o seu positivo, o seu like se gostou, o seu negativo se não gostou. Comente, compartilhe se você achar interessante. Se for possível, dê a força de inscrever-se no canal. Isso dá muita força para a gente, o like que vocês dão, compartilhar, a inscrição. Isso fortalece o canal e faz com que muitas outras pessoas possam, através dos mecanismos do YouTube, terem acesso às mensagens que eu procuro passar. Procuro passar mensagens de incentivo, procuro passar mensagens se possível dizer, de orientação, muitas vezes de experiência própria, mas sempre no intuito de ajudá-los. E também me ajudar, porque
Eu me preparo para isso, então eu sou o primeiro a ser beneficiado com isso. Então eu peço a cada um de vós, de vocês, que, se possível, compartilhem, deixem um like, inscrevam-se. O canal não é monetizado, porque eu não tenho essa intenção, né? Mas gostaria sim que o canal crescesse, que eu pudesse abranger mais pessoas. E através dos comentários de vocês, sugestões, se aquilo que estou falando está sendo útil. Se vocês acham que não, também comentem. Se acham que se tem uma opinião divergente, comentem também. É um canal bem democrático, né? Como disse, eu respeito o meu livre-arbítrio e respeito as opiniões favoráveis e contrárias. Isso é sempre muito bom, isso ajuda no nosso engrandecimento pessoal. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana de muita luz, de muita paz, de muita harmonia, de muito trabalho, e que a gente possa respeitar o nosso livre-arbítrio e o livre-arbítrio do nosso próximo. Que assim seja. Fiquem com Deus.